Olá, amigos. Nós vamos conversar a respeito de um tema que inicialmente me pareceu extremamente ingrato. Mas nós resolvemos transformar o tema ingratidão num sanduíche, começando com gratidão e terminando com gratidão e falando um pouquinho de ingratidão no meio. E também para tornar a palestra mais leve, mais solta, já que o tema é um pouco ingrato, nós tivemos a ousadia de virmos de camisa, sem gravata, sem paletó, para me sentir bem à vontade com vocês. Bem, as considerações que nós vamos tecer sobre ingratidão, no seguinte contexto: onde nós estamos? Nós estamos envolvidos, mergulhados no fluido divino ou na energia divina. Em função de nós estarmos mergulhados, envolvidos pelo fluido divino, nós automaticamente, como foi dito um conferencista que nos precedeu, nós também estamos envolvidos por uma lei de amor e de justiça. E em função disso, nós estamos sujeitos à lei de ação e reação. Quer dizer que, no momento que nós somos ingratos, ou que alguém nos direciona energias de ingratidão, o processo está mergulhado dentro desse contexto e sujeito a um mecanismo automático da lei, que é a lei de ação e reação. Vamos conceituar então gratidão na primeira parte do nosso sanduíche. Denominamos de gratidão a um sentimento positivo e harmonizador, pelo qual reconhecemos o bem que outrem nos proporcionou. Então, quando alguém nos agracia com um gesto, com uma atitude, com um pensamento positivo, agradável, e nós reconhecemos isso, nós temos uma atitude de gratidão. Estudando cientificamente a questão da gratidão, porque nós sabemos que a nossa doutrina não é uma religião, é uma doutrina com aspectos científicos, filosóficos e consequências ético-morais que nos religam ao Criador. Então, do ponto de vista científico, a onda energética, o pensamento e o sentimento de gratidão possui uma frequência de onda, que é uma frequência alta, é uma onda fina, é uma onda de pequeno comprimento de onda, é uma onda de gratidão que tem uma cor clara, uma cor suave, né? Uma cor leve, e que tem a característica da luminosidade, né? Irradia luz, e tem brilho, não é uma onda opaca. Então esta é a visão científica espírita do que é a gratidão. Consequências fluídico-energéticas da gratidão. Quando nós emitimos uma onda de gratidão para alguém, imediatamente há consequências de ordem espiritual, pelas quais nós sintonizamos no mundo extrafísico, no mundo espiritual, com energias semelhantes, ou seja, com ondas luminosas, claras, brilhantes, suaves. Entramos na mesma frequência, na mesma sintonia, e como consequência da gratidão, nós sentimos-nos envolvidos pela luz. Aqui está um esboço do que seria o universo e onde nós estamos mergulhados, tá? Sujeitos então
a essas leis que nós mencionamos. Aqui nós estamos vendo uma fotografia Kirlian, tirada de uma pessoa que está no momento superior, onde ela está irradiando luz. Então nós vemos aqui no centro dedo da pessoa, e aqui radiações cor-de-rosa, radiações azuis claras, demonstrando a emanação suave das energias que ela está produzindo por estar num estado semelhante que nós estamos descrevendo, de gratidão, de carinho em relação ao próximo. Então, além dessas consequências espirituais, as situações imediatas, objetivas, que são o seguinte: ocorre o impacto de ondas sobre aquele que recebe o sentimento de gratidão de outro, provocando uma sensação de bem-estar. Por exemplo, obrigado. Por exemplo, quando falamos em felicidade, o que é felicidade? Nós encontramos situações de felicidade que decorrem do contínuo envolvimento pelas ondas de gratidão das pessoas a quem aquele indivíduo beneficiou. Então, se uma pessoa provoca atitudes saudáveis, beneméritas sobre o próximo, amando o seu próximo, o próximo emite ondas de gratidão, e o somatório, o envolvimento dessas ondas de gratidão, esse impacto dessas ondas provocam a felicidade. O contínuo envolvimento por ondas dessa natureza, então é que geram a sensação de felicidade. Nós vamos agora citar o caso do Chico Xavier e da Dona Alice. O nosso irmão Chico Xavier, há muitos anos atrás, quando era mais moço, ele dirigia-se ao seu serviço numa fazenda, onde trabalhava em serviço de contabilidade. Já ia atrasado para o serviço, quando no caminho foi interpelado por uma senhora chamada Dona Alice, e lhe disse: Chico, eu estou precisando do seu auxílio para que você me explique uma receita psicografada do Bezerra de Menezes, que você me entregou sobre os remédios homeopáticos. E o Chico disse: Dona Alice, eu estou muito apressado para o serviço, não quero chegar tarde no meu compromisso. Na volta, então eu lhe passo e eu lhe explico a receita que o nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes passou através do meu intermédio. E estava ele caminhando, o Chico, quando o Emmanuel chegou e disse: Chico, faça o seguinte, não há problema, o seu patrão não vai entender. Eu vou depois trabalhar com o seu patrão, explicando o seu pequeno atraso. Volte, atenda a Dona Alice e lhe explique a receita. O Chico volta, caminha para o local, explica a receita homeopática para Dona Alice e volta apressado no seu caminho em direção à fazenda. Aí o Emmanuel diz o seguinte: Chico, dê uma olhada para trás e veja o que você vê. E o Chico percebeu então, vindo dos lábios e do coração da Dona Alice, uma onda suave, bela, rosada, que partia dos lábios dela e do coração e envolvia completamente o Chico numa luminosidade. E então o Emmanuel disse: Chico, ela está dizendo com os lábios e com o coração: Chico, querido, vá com Deus, isso é gratidão. Vamos então agora à parte mais ingrata do nosso tema. Conceito de ingratidão. Ora, é simplesmente a ausência daquele sentimento positivo e harmonizador pelo qual reconhecemos o bem que outrem nos proporcionou. Só que a ingratidão costuma ser acrescida de emoções de baixo teor vibratório que se somam à sensação da ingratidão. Que emoções são essas?
Emoções associadas à ingratidão. Primeiro, raiva. É muito comum que o ingrato, ao sentir-se humilhado pelo seu auxílio, devido ao ser um indivíduo orgulhoso, ele sentindo-se humilhado, ele então tem raiva daquele que o beneficia. Vocês que já prestaram algum benefício, já às vezes percebem a situação de raiva que uma pessoa depois expressa numa outra ocasião, quando a pessoa é desse nível. Inveja. O que é inveja? Inveja é um misto de tristeza e rancor por não se possuir o bem ou a qualidade ética daquele que o beneficiou. Por exemplo, 2 irmãos estão casados e um deles constrói uma bela casa e chama o outro para ver: meu irmão, venha conhecer a minha nova casa, todo feliz. O outro chega, olha aquela casa maravilhosa que o irmão dele construiu e ele tem uma sensação de tristeza, porque ele não conseguiu construir a sua casa ainda. E juntamente com tristeza, ele tem uma espécie de ressentimento ou rancor. Então isto é inveja, por não possuir o bem ou a qualidade ética daquele que o beneficiou também, no caso da ingratidão. É muito comum imaturidade do beneficiado. Muitas vezes o beneficiado não está maduro para receber o benefício ainda, e por isso ocorreu então uma precipitação do benfeitor, que proporcionou o benefício antes do tempo. Lembremos uma frase do Cristo: não atirai pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés. Portanto, não vamos prestar o benefício se ainda não é o momento. Nós estaremos sempre disponíveis. Isso parece chocante, mas os livros psicografados contam que irmãos choram e gemem no umbral, as caravanas passam e o André Luiz diz: vamos recolhê-los, eles sofrem, coitados, precisam ser levados para a colônia. E o irmão mentor diz: lamento, eles não estão preparados. Nós sempre estaremos disponíveis a amá-los e ampará-los, mas ainda não é o momento. Compreensão fluídico-energética da ingratidão. São ondas de baixa frequência, são ondas grosseiras, que têm um comprimento de onda longo, apresentam uma vibração energética de cores escuras, são ondas de baixa luminosidade e ondas opacas. Então, essas são as ondas energéticas. Aqui nós temos uma fotografia Kirlian feita no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Aliás, disseram que eu sou da cidade de Santa Catarina, né? Sou de Florianópolis, né? Então essa é a fotografia da aura de uma pessoa que está com raiva, com inveja contra uma pessoa que o beneficiou. Essa é a emanação energética que ela está emitindo e que nós captamos nos nossos estudos. Consequências da ingratidão. Estabelece-se uma sintonia com esferas espirituais de baixo nível vibratório. E com isso, então, atrai-se companhias espirituais nocivas, doentes, enfermas. E ocorre um distanciamento dos protetores. Não que os protetores nos abandonem, mas porque nós passamos a vibrar noutra frequência, impossibilitando a eles de prestar o auxílio. Há espíritos que na sessão mediúnica reclamam: onde estava minha mãe? Eu chorei e gritei e bradei e minha mãe nunca apareceu, porque só agora? E a mãe dele, se comunicando por outro médium, diz o seguinte: meu filho,
eu estava ao seu lado durante todo esse tempo, mas você não me via, você não me ouvia como espírito desencarnado como eu, porque você estava vibrando noutra faixa. Eu me lembro que meu filho perguntou: pai, Curitiba fica pertinho da Austrália? Eu disse: não, muito longe. Mas no canal 6 está Curitiba e no canal 7 está a Austrália, campeonato de tênis. Eu disse: não, meu filho, é porque você, quando muda a vibração, muda o comprimento de onda, você impede que aquela imagem, aquele som, aquela mensagem chegue a você e você entra noutra sintonia. Mas não é perto, não é longe, é uma questão de sintonia vibratória que impede uma aproximação e puxa a outra para você. No nosso estudo sobre ingratidão, nós vamos observar o seguinte: aquele que presta o benefício, o benfeitor, como é que ele fica com relação ao sentimento de ingratidão do beneficiado? Primeiro item: quando perdoa. Se o benfeitor perdoa o ingrato, ele cresce espiritualmente, exercita o amor, exercita o perdão, exercita qualidades espirituais e ele com isso cresce. E com isso atrai a simpatia dos protetores do ingrato, porque aquele ingrato que direciona a ele raiva, inveja, etc., se ele perdoa, os protetores do ingrato passam a amar o benfeitor e jogar energias de amor sobre ele. No entanto, se o benfeitor não perdoa, mas se magoa e sofre, alguém diz: eu estou sofrendo, pois está em baixa vibração, porque sintoniza com outras ondas de sofrimento, de tristeza, e com isso ele se fragiliza e atrai sofredores. Tristeza. Então gostaria de passar agora um slide próximo que mostra um paciente nosso do consultório homeopático numa situação de profunda tristeza. Veja só a aura dele. É uma aura sem expansão, uma aura fina, uma aura tênue, que expressa a sua situação de angústia, sua situação de ansiedade e de tristeza. É uma pessoa bondosa, uma pessoa amiga, mas que se fragiliza pela tristeza, atraindo para si outras vibrações de tristeza de irmãos sofredores também e tristes. Uma terceira situação no nosso estudo é quando o benfeitor reage e revida, ele fica indignado diante da ingratidão e passa a entrar na mesma frequência do ingrato, passa a detestá-lo, e com isso ele atrai espíritos da mesma frequência, obsessores, e podendo, nesse caso, adoecer. Aqui nós temos uma situação, posição 1, 2 e 3. Posição 1, 2 e 3. Aqui está um médium doando energia. Esses focos brancos de luz aqui são energias que estão saindo do médium e sendo doadas. Aqui está o paciente antes. Veja só, a imagem de tristeza, e aqui um campo de energia que não é dele, é um campo de energia intrusa, um campo energético de fora. Se é um obsessor, não sei, não saberia dizer do ponto de vista quirlangráfico. Nós sabemos porque nós somos espíritas e esse paciente estava em tratamento de desobsessão, ele era obsediado realmente. Então isso aqui provavelmente, essa energia é a energia intrusa de fora que envolve a aura do nosso paciente. Agora vocês observem aqui, esse vermelho, ele só restou esse pontinho aqui, ó, graças
a doação energética de amor do passe do médium passista. Essa energia entrou por aqui, circulou, fez a higiene energética, removeu esse campo de energia e a aura dele está se equilibrando graças à doação energética do médium passista. Consequências sobre o próprio ingrato. O ingrato caracteriza-se pela imaturidade. O que é um indivíduo mau? O indivíduo mau é aquele que ainda não é bom, porque todos seremos bons, felizes e sábios, não há saída, porque proviemos de um ser sábio, amoroso, justo e perfeito, e se fomos criados à sua imagem e semelhança, portanto, a perfeição latente existe em nós, e o caminho inexorável a todos nós é a felicidade. Quem não gostar pode reclamar, mas todos vamos ser felizes e sábios mais ou menos tempo. Então não há como deixar de caminhar para isso. Portanto, o indivíduo que está mal, ele é imaturo. E para isso precisa amadurecer. Há 2 caminhos para o amadurecimento. Primeiro, amadurecimento pela reflexão, pelo esclarecimento. O indivíduo poderá amadurecer, crescer, evoluir no plano espiritual, após o desencarne, através de instrução, de cultura, de estudo, de exercício, de trabalho, de amor ao próximo, no plano espiritual e amadurecer. Se não for possível, o que ocorrerá é que ele reencarnará e nas próximas vidas ele amadurecerá, ele crescerá e superará essa situação. No entanto, se muitas vezes não for possível o amadurecimento pela reflexão, pelo trabalho, pelo esclarecimento, há outro caminho que é o amadurecimento pela dor, como última opção, que poderá ser lá no plano espiritual ou poderá ser nas próximas reencarnações. Esse amadurecimento pela dor só se faz necessário quando o ingrato não aceita as oportunidades de trabalho regenerativo que lhe são oferecidas. Então é outro caminho para que o ingrato amadureça a forciore. Quando não abre a porta do amor e do trabalho, então vai cair na outra porta, que é a porta da dor, e vai amadurecer por um outro caminho, que não é o caminho que a sabedoria divina quer. É bom lembrar que a dor não é imposta por Deus, porque Deus é amor. É bom lembrar que a dor não é imposta pelos espíritos superiores, que não estão interessados que a gente reencarne sem braço, sem perna ou cegos. É muito mais útil que nós reencarnemos como médiuns psicógrafos do que sem braço. É muito mais útil que reencarnemos como cirurgiões do que sem braço. É muito mais útil que reencarnemos fazendo esclarecimento oral do que com dificuldades vocais. Mas se nós não despertamos pelo trabalho, pelo amor ao próximo, automaticamente cairemos nessa última opção, como consequência automática da lei de ação e reação que nós estamos mergulhados. Ingratidão dos filhos. Quem são nossos filhos? Nós estamos correndo porque estamos atrasados no horário. Quem são nossos filhos? Ou são afetos do passado, ou são desafetos do passado. Filhos nossos jamais são criaturas estranhas a nós. Então são vínculos pretéritos, são pessoas que nós já amamos, já trabalhamos juntos e continuam um processo reencarnatório aqui conosco. São afetos, portanto. Não sendo afetos, serão inimigos nossos do passado, são desafetos. Então, são aqueles amigos ou aqueles pretensos inimigos que, graças à oportunidade de recebermos no templo do lar, pelo instituto da reencarnação e o esquecimento do passado, nós podemos amar os inimigos, graças a essa oportunidade.
Então, muitos filhos ingratos, eles são ingratos ou se comportam como ingratos devido a um fenômeno chamado abertura das barreiras do inconsciente. Há lembranças sutis do passado que filtram pelas malhas que separam o inconsciente do consciente, e os arquétipos, os núcleos energéticos, as experiências anteriores que ali estão, escapam por essas aberturas do inconsciente, e essas lembranças do passado geram essas dificuldades de relacionamento. Uma das causas que é um fator de abertura de malhas do inconsciente, fazendo com que aqueles núcleos do passado, de energia, aquelas lembranças façam, é um expansor de consciência, como a droga. A droga é um expansor de consciência e, como tal, ela expande essas malhas, abre os filtros, e nessa expansão de consciência, esses arquétipos, esses registros, esses núcleos energéticos do passado afloram para a superfície e inundam a aura do indivíduo, e inclusive essas lembranças do passado vêm mais à superfície e facilitam até a atração dos espíritos obsessores, que são atraídos por essas impressões antigas. A ingratidão mais frequente nossa é culpar a Deus. Nós culpamos a Deus pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dificuldades, enfim, por todos os nossos problemas. É a ingratidão mais frequente que nós observamos. Lembrar que Deus não é uma pessoa, como foi dito há pouco. Deus não é um ser que fica contente ou fica triste, que fica agradado ou desagradado pelas nossas preces ou atitudes. Deus é imutável, e como imutável e perfeito, Ele não tem emoções ou sentimentos. Ele é amor pleno, onipresente e imutável. Então Deus não se abala, ou Deus não se modifica com as nossas atitudes. Deus, então, não é atingido, ou fica satisfeito, ou responde cartas pelo correio, né? A ingratidão que nós temos com relação a Deus, culpando a Deus, é que nós nos afastamos de Deus, e Deus não pode nos atender através dos seus intermediários, né? Através dos espíritos protetores e amigos nossos, porque nós criamos dificuldades de acesso a Ele, né? Aos protetores espirituais, em função das nossas atitudes como canais de televisão, né? O exemplo que nós dávamos dos canais que estão em sintonia ou não estão em sintonia com uma mensagem superior. Deus, portanto, é a gratidão plena, e à medida que pensamos de forma positiva e salutar, estabelecendo sintonia com energias cósmicas superiores, a lei de Deus, que é a gratidão plena, nos retribui com fluidos que vitalizam nossos corpos espirituais, proporcionando-nos equilíbrio e saúde. À medida que trabalhamos, geramos energias, circuitos vibratórios, né, espirituais, e a lei de Deus nos retribui com campos energéticos de paz e harmonia interior. À medida que amamos o nosso próximo, criamos determinadas situações energéticas, e a gratidão plena nos responde com amor, gerando em nós felicidade. Poema da gratidão. Não dá tempo mais, mas todos vocês conhecem aquele maravilhoso poema de Amália Rodrigues, que o Divaldo gosta muito de declamar, onde ele diz, em agradecimento e gratidão a Deus: obrigado, Senhor, pelo ar, pelo pão, pela paz, pela visão, pela oportunidade de poder enxergar com os olhos, vemos o ar, vemos a luz, vemos o mar, vemos o nosso amor. E ele agradece durante o poema
toda uma série de agradecimentos. Agradece os ouvidos que ouve a melodia do povo que desce o morro a cantar, que ouve a melodia dos imortais. Agradece então aos braços, às pernas, às mãos. Agradece o amor, seja o amor de uma mulher, de um amigo, ou o simples olhar de um cão. Um belíssimo poema que a Amália Rodrigues nos dita, então, que nós deixar como referência para vocês, num tema sobre ingratidão, um poema sobre a gratidão. A nossa bibliografia da palestra de hoje, nós fizemos essas transparências aqui mesmo na FESP ontem, né? E a nossa fonte bibliográfica simplesmente é o céu. O céu é o centro energético universal, né? Que nós procuramos nos inspirar e receber algum auxíliozinho e com vocês trocar essas energias carinhosas, amigas, esperando que nesse curto espaço de tempo possamos ter deixado algum conceito, deixado alguma impressão, algum conhecimentozinho, muito voto de paz, de amor. Falando em gratidão, até breve, muito grato.